Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é luz, é força permanente. E a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol até a nascente. Mágoas, dizes que as mágoas lembram trevas e que por isso não consegues entendê-las. Fita, porém, o verde das árvores quando estão podadas, e verás que, mesmo em feridas, elas estão repletas de flores. Sonhos. Sonhaste ontem e te decepcionaste no hoje. E por isso dizes que os sonhos não conseguem ser mais vividos, porque são como a noite de sombras. Contempla, porém, o céu noturno e verás que, mesmo em sombras, ele está repleto de estrelas. Assim também, se andas sem apoio no mundo, se andas chorando pelo mundo, não te queixas da vida, não fiques na lamúria. Trabalha, ama, espera e vencerás. Porque ah, a vida, toda a vida é luz infinita que nos faz escalar amplidões, que nos faz buscar apogeus. E a presença da dor, gerando mágoa, gerando culpa, gerando tristeza. Mesmo assim, é o toque de Deus transformando-nos através de uma percepção diferente. É com esses versos interpretados ao sabor da minha percepção de Maria Dolores que nós queríamos conversar hoje sobre a cura interior com a força do nosso pensamento. A força do pensamento que tem a capacidade de transformar a percepção da dor em algum tipo de aprendizado. Então fica conosco mais uma vez em Jesus e Saúde Mental. Mágoa, culpa, tristeza, todas essas são emoções extremamente possíveis, extremamente naturais na nossa existência. Que você, eu, que todos nós sentimos no passado, estamos sentindo no presente ou sentiremos no futuro. A grande questão, portanto, da poesia de Maria Dolores, a grande questão também da doutrina espírita e a grande questão do Evangelho de Jesus não é não sentir essas emoções que são perfeitamente naturais da nossa perspectiva evolutiva e da nossa condição humana. A questão é que muitas vezes nós ficamos fixados, ficamos cristalizados nessas emoções que geram junto delas, que estão conectadas junto a elas, pensamentos, memórias. Todos nós temos uma tríade: comportamento, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Essa tríade, ela vai nos acompanhando ao longo do nosso dia a dia e, de certa forma, como nós estamos nos sentindo, vai influenciar o que nós pensamos. O que nós pensamos e como nós estamos nos sentindo vai influenciar como nós estaremos vivendo as nossas vidas, fazendo as nossas ações. Por isso que dentro da nossa mente existe uma característica que nós chamamos de humor. O humor é o conjunto climático, digamos assim, do nosso temperamento, né? O conjunto climático que faz com que a gente perceba a vida de um jeito ou de outro. Quando nós estamos com o humor deprimido, entristecido, nós estamos envolvidos pela emoção tristeza e, consequentemente, os pensamentos são mais pessimistas, consequentemente, nossas ações às vezes são mais destrutivas ou são mais de retração, de isolamento, porque estamos envolvidos por muita sensação de decepção. Quando estamos com a sensação de culpa, com a emoção de culpa, eh, nós estamos também com muitos pensamentos que ficam remoendo memórias, remoendo trajetórias e remoendo erros, e muitas vezes entramos em comportamentos autopunitivos. Quando estamos sentindo mágoa, também ficamos fixados, né, em memórias, ficamos ativados por memórias
de coisas que foram feitas contra nós, e nós ficamos então entristecidos e enraivecidos. E dessa maneira, o nosso comportamento pode ser um comportamento não autodestrutivo, porque a mágoa é em relação a algo de fora. Então pode ser um comportamento destrutivo. Isso vai influenciando, né, a nossa trajetória evolutiva. E é preciso, em algum momento, nós darmos um salto de qualidade na nossa trajetória evolutiva, porque senão a gente fica reencarnando muito pela repetição. A gente vai aprendendo muito pela repetição. E o aprendizado pela repetição, do ponto de vista evolutivo, é um aprendizado que é mais lento, né? É mais lento porque, assim como na escola, em que a gente precisa repetir a mesma disciplina ou a mesma cadeira, e aquilo atrasa o curso da nossa formatura, da mesma forma na nossa existência imortal, no curso da nossa evolução, aquilo que estamos nos formando, né? Ou seja, estamos nos formando espíritos luzes, estamos nos formando espíritos com plenitude. Essa é a nossa formatura, esse é o nosso curso. A gente pode, então, aprender pela repetição. Se a gente fica retido em uma série, a gente fica retido naquela lição sem conseguir passar. E a trajetória vai sendo traçada, porque muitas vezes tem um ponto em que a gente fica fixado, mas tem outras coisas da vida que a gente vai aprendendo. Então a gente fica fixado num ponto, ou seja, numa disciplina, mas a gente vai conseguindo passar em outras disciplinas e o curso vai avançando, mas vai avançando de forma parcial e de forma lenta. Até porque tem algumas disciplinas do curso que são pré-requisitos para podermos dar seguimento a outras disciplinas. Então, de alguma maneira, essa retenção em um aprendizado fixado vai dificultar, vai atrasar a nossa marcha. Então, em algum momento, para podermos fazer uma mudança mais rápida na nossa trajetória, a gente precisa dar um salto de qualidade. E o salto de qualidade, pegando o exemplo do nosso humor, né? Da maneira como nós estamos vendo a nossa trajetória, da maneira como a gente está vendo a nossa vida hoje, ela pode ser transformada de uma maneira qualitativa e não apenas de maneira quantitativa. Esse salto qualitativo é a grande proposta de Jesus. Veja que ele pede, né, para Mateus, né, que era um coletor de impostos, poder fazer uma mudança de vida, atender o chamado, atender o desejo interno de modificação, para que ele pudesse dar um salto de qualidade. Veja que ele pede para Pedro, para que ele deixe de ser um pescador de peixes normais para ser um pescador de almas, assim como João, assim como Tiago. Ele vai fazendo pedidos, vai fazendo convites para que aqueles homens possam se transcender, eles possam se superar. E essa superação tem a ver com esse salto de qualidade, essa mudança de postura. Nesse sentido, o humor é como se fosse o clima do inverno, do verão, do outono, da primavera. São as estações do ano. E como nós estamos no dia a dia, o nosso afeto são as temperaturas que variam mesmo dentro das estações. Então, essas emoções, por que eu estou colocando essa classificação de humor e de afeto? Porque essas emoções, mágoa, tristeza, culpa, né, quando nós estamos sentindo de maneira retida, de maneira fixada, não significa dizer que nós estaremos toda hora, 24 horas por dia, sentindo isso contra todo mundo ou todo o tempo, porque isso seria incompatível com algum tipo de existência. Significa que, assim como no verão a gente tem um sol, mas também tem chuva de verão, ou seja, a temperatura modifica-se no verão, apesar de ser verão, há também uma modificação de como nós sentimos intensamente ao longo do dia, ao longo da semana, essas emoções de mágoa, essas emoções de culpa e essas emoções de tristeza.
Às vezes, portanto, a gente até esquece que é verão porque está chovendo. Às vezes também, nós esquecemos que estamos, magoados, com raiva dos outros e da vida, porque eventualmente a gente faz uma outra coisa que nos distrai dessa dor, uma outra coisa que nos distrai desse acontecimento. E aí vem a pergunta: como eu vou perceber então que eu estou fixado? Como é que eu vou perceber então que a estação do ano, internamente falando, não está modificando, ou se está modificando, eu estou mudando a tessitura da mágoa. Às vezes muda a estação do ano, vamos supor, numa comparação com a reencarnação, eu saio de uma vida de verão, vou para uma vida de inverno, reencarnei, mudei a estação da minha alma com uma nova existência, mas permanece ali a presença da mágoa, a presença da culpa e a presença da tristeza sobre outras manifestações do tempo. Eu reencarno para uma outra estação, eu reencarno e agora minha estação é do outono, de uma certa esperança, mas mesmo assim eu continuo fixado nas mudanças do tempo, de mágoa, tristeza e raiva. Ou seja, às vezes mudam os personagens, porque as pessoas reencarnam em outros papéis. Nós nos reencarnamos em outros papéis, mas ficamos ali fixados. E aí eu queria trazer algumas, reflexões com exemplos práticos que pudessem nos mostrar, né, sinalizar, indícios de que a gente está ficando retido na mágoa, retido na culpa, retido nessas emoções, retido nesse clima, apesar das estações estarem mudando, apesar da gente estar reencarnando ou o tempo está passando. Então vamos pegar a culpa. E eu me recordo daquela senhora, certamente se você me acompanha, você já escutou eu falando essa história em algum momento, porque foi uma senhora que me chamou a atenção, porque chegou numa emergência, né, num espaço que era quase uma emergência de psiquiatria, pedindo para que fosse receitada uma medicação que não era o papel ali da emergência fazer a receita dessa medicação. Mas ela falou assim: "Olha, eu já tomo, doutor, há 60 anos esse remédio, né, e eu não consigo dormir sem ele, eu não consigo ficar calma sem ele, eu preciso dele. Só que o meu médico está de férias, eu não tenho outro que substituir no posto, e eu não tenho o que fazer. Por favor". Aquilo me chamou a atenção, porque era 60 anos de uma medicação, que eu não conseguia entender muito bem o porquê de ela estar usando. Então eu decidi conversar com ela antes de simplesmente fazer uma prescrição e perguntei para ela, o que estava acontecendo. Na verdade eu perguntei assim: "Desde quando a senhora usa essa medicação?". E ela me respondeu algo, muito profundo que eu vou tentar contar, né, no anonimato da pessoa, mas contando essa história que nos ensina muito sobre como a culpa pode fazer morada em nossos corações durante anos a fio, e essa culpa, junto com mágoa, durante anos a fio, pode gerar repercussões de adoecimento na nossa vida. E ela me falou mais ou menos assim: "Ah, doutor, já faz tanto tempo. A primeira vez que eu tomei foi quando eu fiquei internado". "Mas por que você ficou internado?", eu perguntei. Ela falou e começou a chorar, mas falou: "Bem, eu vou contar para o senhor. Eu estava noiva e naquela época, doutor, não se podia ter relações sexuais antes do casamento. Mas eu estava noiva, né. Esse noivado era o meu sonho, eu amava muito. E ele estava muito insistente para que a gente pudesse ter o relacionamento. Eu pensei: "Bem, não é possível pela, né, não pode, mas eu vou ceder, afinal a gente vai casar daqui a pouco, ele vai ser o meu príncipe", e foi isso que eu fiz. Eu cedi a primeira noite, a segunda, a terceira, e tivemos então uma comunhão, né, sexual, uma comunhão nesse aspecto, durante um tempo. Até que eu percebi que fiquei grávida.
Eu fiquei com uma angústia muito grande. Só que eu entendi que ele era o meu príncipe, que ele me amava tanto quanto eu o amava. Então, se eu fosse para ele contar, certamente ele iria me receber e seríamos felizes mesmo assim. Eu fui então contar, mas a decepção calou profundamente o meu ser. Porque quando eu contei, ele ficou com raiva, ficou extremamente enraivecido de mim e falou assim: Você é uma mulher de má vida, você é uma mulher fácil, você não me merece. Eu fiquei sem entender como eu não merecia, porque era um filho dele, ele não tinha como questionar. Mas ele disse assim: se você não conseguiu ceder, né, não conseguiu segurar aos meus encantos e cedeu aos meus encantos, quando você estiver sozinha há muito tempo, por algum trabalho que eu fizer em casa, você também não irá ceder. Você, portanto, não é digna de mim. E aquela fala calou tão grande em mim que eu fiquei muito triste. E eu fiquei desesperado, porque o que é que eu ia fazer? Mas eu pensei no meu pai. Eu falei: bem, meu pai, ele vai entender a minha dor e vai me ajudar de alguma forma. E eu fui contar para o meu pai. Quando meu pai soube, ele como um pernambucano, ele então falou que ou ele casava ou ele morria. E naquela hora ele pegou a peixeira e foi ao encontro, né, do meu, não sabia mais se era noivo, se ia ser esposo, enfim, foi atrás daquele homem que eu pensava que amava e que eu pensava que me amava. Eu fui atrás dele, ele com meu pai, e quando lá chegamos, eles quase que meu pai o mata. Mas ele falou assim: "Ou você casa ou você morre", e mostrou assim a peixeira. Mas eu fiquei surpresa, porque de uma hora para outra, o tom de agressividade mudou e os 2 homens, meu pai e o meu amor, estavam começando a conversar, pensando em soluções de resolução. Porque o homem, que seria o homem da minha vida, falou para meu pai: "Olhe, se nós casarmos, as pessoas vão perceber que ela está grávida e vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para o senhor, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para ela. Enfim, o casamento vai começar manchado. Dessa maneira, eu tenho uma proposta. Vamos então acabar com a vida desse ser e esse mal não vai ser visto por ninguém. Eu sumo daqui, você nunca mais vai me ver. A sua filha continua com a reputação dela. Eu prometo que não irei falar nada, até porque não estarei aqui. E há os meios para poder mostrar que ela possuía ainda a virgindade e existem uns truques. E a gente faz isso, vocês fazem isso e todos nós seremos felizes. Eu fiquei extremamente desnorteada. Eu não sabia o que pensar naquele momento, mas especialmente porque meu pai achou o plano bom. Meu pai aqueceu o plano. E eu não queria, mas eu fiquei pensando que talvez de fato fosse o melhor para todos. Fiquei pensando que talvez fosse o melhor para mim, para eu reconstruir a minha vida. Eu entendi que não teria mais o amor da minha vida naquele momento e aceitei. Então, fizemos a retirada daquele ser. Doutor, no outro dia, eu me vi louca. Eu me vi gritando, furiosa. Eu me vi tomada por algo que não conseguia entender. Foi quando eu fiquei internada no hospital psiquiátrico durante 2 meses. E nesses 2 meses, eu tomei essa medicação e tomo hoje, até hoje, 60 anos depois. Ela tinha mais ou menos os seus 20 anos, agora já tem mais de 80. E nunca mais tinha tido internamentos, tomava medicação, e eu lhe perguntei: "Você teve como é que foi a sua vida? Você casou novamente?" Ela falou: "Casei, doutor, ninguém descobriu, eu tive filhos, eu fui muito feliz no meu casamento, fui muito feliz com meus filhos, criei todos, mas eu sempre me sentia triste pensando: onde estaria aquele bebê?" Eu sempre me senti culpada e também, por mais que eu não queira, eu sempre senti um ódio, uma mágoa enorme de todos esses seres, de toda aquela situação.
E sempre ficava pensando onde estaria esse bebê, mas você não sabe que um milagre aconteceu. Agora que meus filhos foram-se embora e que eu estou sozinha novamente, eu comecei a sentir novamente a presença do bebê. E doutor, eu estou grávida. E quando ela falou isso, a acompanhante do lado balançou a cabeça e falou: "Pois é, doutor, ela imagina que está grávida". Mas eu perguntei: "Mas ela não a senhora não tem uns 80 anos? Como é que a senhora pode estar grávida? A senhora não teve a menopausa?". Ela: "Ah, doutor, foi um milagre". É aquele bebê que voltou na minha vida, voltou na minha barriga e apresentava ali uma gravidez psicológica, um transtorno dissociativo que, apesar dos exames de imagem do ultrassom dar negativo, como obviamente daria, do beta-HCG tudo negativo, ela não conseguia, porque 60 anos depois, o trauma foi tão grande, a dor foi tão grande, que ela estava fixada na tristeza, fixada na culpa, fixada também na mágoa. E apesar de ter vivido uma outra oportunidade de existência, ela não conseguia se liberar dessa dor. Aquela outra mãe teve a oportunidade em existência pretérita, em uma outra história, um outro personagem, teve a oportunidade de ter no seio materno, como mãe, um antigo inimigo. Eles tinham sido 500 anos atrás, mais ou menos 400 anos atrás desse momento, eles tinham sido irmãos. E enquanto irmãos, ela tinha presenciado uma cena em que ele, tresloucadamente, havia matado, né, a própria mãe, que ela tinha observado. Aquela dor profunda havia tirado o paraíso que ela vivia junto da mãe, né. Ele tinha sido um filho, esquecido e agora reencontrava de uma forma bastante peculiar e dessa forma também trágica. Aquela cena ficou retida na consciência dele, na consciência dela. Dele, através de uma culpa enorme, dela, através de uma mágoa enorme. E depois de 400 anos, mais ou menos, a oportunidade divina possibilitou que eles viessem como filho e mãe. No entanto, tudo ia bem enquanto ele era perfeito na saúde. Até que um momento ele teve um adoecimento grave e foi expulso do lar, rejeitado pela mãe biológica, a mãe que havia o gestado. A cura apareceu para essa doença, que naquele momento era incurável, e depois de 12 anos no hospital isolado, ele conseguiu ir voltando para casa e ela, transtornada na mágoa, que agora deixava ressurgir dentro do coração, não conseguia acolher aquele ser que estava, depois de 12 anos, rejeitado, voltando para o lar. E trama o assassinato, envenenando-o, fazendo um panetone para que ele pudesse comer, de volta que ele estaria no hospital, porque estava num processo de alta, né, daquele hospital Colônia. E quando ele vai comer o panetone, ele tem um momento divino, né, que uma pessoa pede para ajuda a ele já é uma pessoa transformada, ao longo desses 400 anos ele havia se transformado muito, era uma outra pessoa, e agora reencarnava com um momento clímax da sua evolução, nessa expiação que vinha como objetivo de também transcender, né, a partir dessa ligação. Ele vai ajudar a pessoa quando, de forma fortuita, digamos assim, o gato que ele tinha come o panetone, que come todo o panetone que estava envenenado, e ele então, quando vê e volta para cá, para o quarto, ele percebe o gato morto, vai fazer a autópsia e descobre que estava com o veneno dentro do panetone. Aquilo decepciona-o profundamente.
mas como ele estava transformado pela dor, transformado pela doutrina espírita que conhecia naquela existência, ele perdoa. Ele não consegue gerar uma mágoa profunda da mãe, como que também entendendo na doutrina espírita que esses grandes dramas, esses grandes problemas, especialmente quando nós não temos nenhuma questão pendente de forma muito grande nesta existência, como acreditamos na justiça divina, como acreditamos no amor divino, nós estamos num processo de reparação pelo aprendizado. A doutrina espírita banhava o seu íntimo e ele, portanto, não ficou fixado na vingança. Mas ela, a mãe, tresloucada que já estava, faz um novo panetone e ele então sente uma profunda tristeza, mas não revida, né? Não come também, né? Não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Tem pouco tempo depois, muito jovem ainda, vem a desencarnar e consegue, num processo de expiação, sublimar as suas angústias. A sua mãe desencarnada entra num processo depois de uma culpa, de um arrependimento patológico que a faz adoecer e ter que ficar internada em um hospital psiquiátrico. Ela conhece de forma mais profunda a doutrina espírita e ele, no mundo espiritual, já renovado, porque saiu da fixação dos tempos atrás. Saiu daquela culpa de 500 anos, 400 anos atrás, para uma reparação, para uma mudança. Consegue, no mundo espiritual, ser o benfeitor que ajudou a mãe e o pai a terem um processo de desobsessão e terem um final menos traumático. Esses dois seres já não tinham aí, ele havia conseguido reparar a sua culpa, ele havia conseguido sanar o seu débito, perdoando, né, e trazendo uma outra perspectiva, mas estava aberto a uma junção. Estava aberto a ajudar a antiga mãe, estava aberto a ajudar a antiga mãe que havia se tornado não só a pessoa que o rejeitou do lar para ficar no Hospital Colônia, mas também que o tentou envenenar por 2 vezes e ele soube durante a vida, mas abençoado pela doutrina espírita, conseguiu a misericórdia do perdão. Então eles se reencarnam como marido e mulher, para que eles pudessem transcender e ele, jamais esclarecido, pudesse ajudar na evolução e também tentar recriar os vínculos, mas agora não mais num débito. A partir daquela vida, o débito dele saiu. E ela é que continuou no débito, porque ela ficou fixada a um passado que já fazia 400 anos. Ele conseguiu passar a reparação, né? Foi para a recuperação, foi passando as etapas e chegou numa condição evolutiva diferente. Se entregou a ajudar a antiga mãe, reencarnada como esposa no matrimônio, mas a fixação, às vezes, da mágoa ganha contornos que vai dilacerando a própria pessoa que sente a mágoa. E ela, infelizmente, em uma nova tentativa, 500 anos depois, não conseguiu sair do vício, não conseguiu sair de uma fixação da dor do passado. E ele, como muito bem colocam os benfeitores, continuando uma trajetória que já havia sido começada, porque tudo tem seu tempo, e há o tempo também de cada um possa se libertando do pior inimigo que nós podemos ter, que somos nós mesmos. Nós somos os piores inimigos que nós podemos ter. Não são os outros os nossos piores inimigos, por mais que os outros tentem envenenar o nosso coração com decepções. Por mais que o outro tirem do nosso ventre a vida, somos nós mesmos que somos os nossos algozes ou os nossos libertadores. Porque a partir da fixação do nosso pensamento em uma dor, em um passado, a gente vai gerando uma auto-obsessão. E aí eu queria trazer o conceito fantástico de Allan Kardec,
quando ele vai trazer a auto-obsessão. É a base de todas as obsessões. A auto-obsessão, pelo próprio conceito de obsessão, é uma fixação. É uma fixação em um passado, é uma fixação em uma dor, porque uma idealização, um idealismo é uma fixação no amor. A fixação no amor tem paciência. A fixação no amor é leve, porque o amor é leve. Mas a fixação na dor é obsessiva, porque tiraniza, desvitaliza e faz com que a gente viva a realidade como se fosse hoje, mesmo sendo 500 anos depois. As pessoas já mudaram, nossos antigos algozes já modificaram e nós ficamos nos auto-obsediando com a mágoa, auto-obsediando com a culpa, auto-obsediando com as memórias de tristeza, cultivando apegados a esse clima que já passou, as estações já mudaram, as coisas já mudaram, os personagens já mudaram, mas às vezes nós ficamos fixados. Então, a auto-obsessão é esse vício do pensamento que nos torna inimigos de nós mesmos e, consequentemente, abre brechas para as obsessões. Por trás das obsessões, quer seja de encarnado para encarnado, no que a gente atualmente chama de relações tóxicas, a obsessão de desencarnado para encarnado, ou de um encarnado para um desencarnado, começa na auto-obsessão. As duas auto-obsessões, porque veja, é alguém que está numa auto-obsessão de mágoa, jogando a culpa no outro excessivamente 500 anos depois, e alguém que está na auto-obsessão de culpa, aceitando a culpa 500 anos depois. Então, essa dupla que se auto-obsedia, que é um pela fixação na culpa, outro na fixação da mágoa, elas se encaixam em um processo obsessivo, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Por isso que a principal cura obsessiva que a gente pode fazer, a principal desobsessão que a gente pode fazer com a visão kardeciana, a visão espiritista, é uma desobsessão de nós mesmos, uma desobsessão da nossa fixação, porque se a gente fizer isso, a vinculação não tem. A gente não fica como um para-raio. E mesmo que a gente tenha culpa no cartório, essa culpa já foi paga. E a gente vai livre, caminhando pela liberdade que a gente conquistou a partir das dores que somamos em outras estações da vida. O problema, portanto, começa no nosso pensamento, começa na nossa emoção. Pensamento e emoção, elas se misturam, porque uma auto-obsessão, ela não é uma auto-obsessão de alegria, é uma auto-obsessão, pode ser uma auto-obsessão de prazer, um vício no prazer, mas não de alegria. A auto-obsessão é sempre de uma água salobra, que nos sacia muito pouco, porque a vingança sacia parcialmente a nossa sede de justiça. O que sacia completamente a nossa sede de justiça é o amor. É quando nós realizamos o amor em nós. É quando nós conseguimos sair da auto-obsessão e nos curamos pelo auto-amor. O que faz a justiça de algum débito que fizeram para conosco é quando atingimos o amor. E a gente consegue sair da vingança e amar, mesmo que seja o inimigo. Amar não da maneira que a gente ama o amigo, mas amar perdoando. O perdão é um grande exercício de amor a nós mesmos, porque a gente se liberta da mágoa. A gente diminui a mágoa. E às vezes a gente faz isso não porque a gente é evoluído, porque a evolução vem a posteriori. A priori, a princípio, a gente fica cansado. A guerra cansa. O ódio cansa. A mágoa cansa. A tristeza constante cansa, porque elas desvitalizam. O primeiro passo, portanto, de mudança repetitiva para uma mudança qualitativa não vem pela evolução pessoal maior, vem pelo cansaço. O cansaço faz com que a gente mude. E que bom que a gente fique cansado, porque a gente fica sedento de uma coisa diferente, sedento de um passado diferente, de um futuro diferente. E nessa perspectiva,
os termos vão mudando. Hoje se fala muito de auto-boicote. Eu abriria a doutrina espírita, se você é espírita, abriria a doutrina espírita, Allan Kardec, e viria lá que esse auto-boicote, porque ele se traduz em pensamento, emoção e comportamento de autodestruição, é uma auto-obsessão, porque a auto-obsessão se traduz na fixação de um pensamento, de uma emoção e, consequentemente, de um comportamento autodestrutivo. Esse auto-boicote, essa auto-obsessão, que propicia uma obsessão, é uma relação tóxica nos dias de hoje. Mas a gente precisa pensar qual é a contribuição que eu dou para essa relação ser tóxica. Porque se eu não tenho toxicidade interna, e toxicidade leia-se auto-obsessão interna, a relação pode ser problemática, mas a gente, em algum momento, não vai entrando nessa viciação de mágoa, culpa, vingança, e em algum momento vai mudar. Em algum momento vai modificar, porque não sou eu mais que sou o algoz. Para isso, eu queria encerrar a nossa reflexão, que nos fala da cura interior pelo pensamento, convidando-nos a um cansaço saudável para que saiamos da fixação do passado de dor para uma mudança qualitativa de um novo clima emocional e de pensamento na existência atual. Eu queria lembrar da vida de uma terceira mulher famosa como Edith Piaf. Edith Piaf morre ali em torno de 63, com uma vida muito trágica de abandono materno quando tinha 2 anos, de muitos conflitos com o pai que a criou, mas muito despreparadamente, era a forma que ele conseguia. Ela abandona a vida com o pai para ser artista, para ser cantora como a mãe, e vive uma vida em busca do que ela cantou La Vie en Rose, uma vida rosa, uma vida perfeita no hoje. E em busca dessa vida perfeita no hoje, ela sai de relações atrás de relações e fica sedenta, deprimida. Teve uma depressão grave ao longo da vida toda, né, ao longo de uma grande parte da vida. Não existia tratamento adequado na época e ela acaba, para tentar tratar a depressão dela, buscando álcool e virando também um outro problema com o alcoolismo. O que é que acontece? O álcool ajudava a ela se manter mais eufórica, mais anestesiada, mas há soluções que trazem mais problemas, há soluções que são parciais. É como a vingança. A vingança é uma solução parcial, porque traz mais problema. A solução definitiva, que faz um salto de qualidade, é perdoar 70 vezes 7 cada erro. Porque veja a história desses irmãos que depois vieram como mãe e filho, depois como casal. Quando a gente percebe novamente o homem de 500 anos depois perdoar novamente a figura da mãe como esposa, ele está sendo convidado pela vida a perdoar novamente a mesma pessoa, só que outro erro. Então, isso não só pode acontecer, como acontece na nossa trajetória evolutiva. Às vezes não é só perdoar uma vez, como nós estamos ali numa série de reencarnações juntas, faz muito sentido o convite de Jesus, perdoar 70 vezes cada erro ou perdoar sempre, porque às vezes somos levados a situações em que a pessoa ela acaba rescindindo novamente novos equívocos, mas no mesmo material. Então, a mudança de solucionar essa repetição, essa fixação, essa auto-obsessão que gera uma obsessão é o perdão, é o amor. É o amor que nos libera. Mas como nós somos ainda difíceis do ponto de vista espiritual, eu acho interessante a mudança da Edith Piaf, que ela canta, né, a mudança que ela canta. Porque ela começa pedindo a vida rosa, fica fixada em dores de matrimônios mal-sucedidos, de busca por prazeres, por bebida, e acaba transferindo um pouco, decepcionada que estava,
e aí traz o hino ao amor, em que ela e uma amiga compositora trazem, né. E já fala de um amor um pouco diferente, já fala de um amor que talvez não possa ser consumado nessa existência, mas já tem uma esperança de que no futuro, na vida do além, consiga ser consumado. E ela termina a música, o hino ao amor, Deus, falando assim, Deus reúne aqueles que se amam. Ou seja, já é alguém entendendo que às vezes não dá para ter uma vida rosa, uma vida tranquila, e que às vezes eh, essas plenitudes, essas tranquilidades, essa vida rosa que a gente deseja, não vai ser hoje. Isso não quer dizer que a vida tenha que ser um martiriológio, a não ser que a gente fique vingando, 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 repetindo, repetindo. Ela entra numa profunda depressão novamente, com o fígado já em cirrose. As pessoas acham que ela ia acabar a carreira, até que apresentam para ela uma música que a vitaliza e ela, para o espanto de todos, como muito bem narra o filme biográfico da Edith Piaf, e a atriz excelente, ela vai lá e apresenta, né, cantando a música, Não, eu não me arrependo de nada. Não, eu não lamento nada. Não, nada. Porque as memórias boas, as memórias ruins ficaram no passado. Elas formam o que eu sou hoje. Elas estão esquecidas, passadas, né? Oublié, balayé, como fala a música. Não, eu não me lamento de nada. Porque eu peguei, e ela fala assim, um isqueiro e apaguei, ou seja, tentei transformar. Hoje eu até rio dessas memórias. Não, eu não lamento nada, porque minha vida começa agora. Eu fiquei profundamente tocado quando eu vi. Eu gosto muito da Edith Piaf, na minha adolescência escutei muito, mas ver a biografia dela, ela potentemente adoecida, mas com a voz potente, se renova e fala: não, não lamentem nada. Não, não se queixem de nada. Também não fiquem se arrependendo tanto, ou seja, saia da culpa, saia da mágoa, saia da lamentação e veja a oportunidade da vida de começar de novo. Somos espíritas. Temos a visão da reencarnação. Porque assim como o vento de Jesus vem de lá para cá e nós não vemos o vento, mas sentimos, e nós também precisamos nascer de novo da água, reencarnar. Um corpo que é basicamente água. No útero que nos protege com água, líquido amniótico. E nascer do espírito, renovar-se pelo perdão. A reencarnação é o recomeço que você tem, é o recomeço que eu tenho, é o recomeço que nós temos. Por isso, não digas, coração, que a vida é treva. Não digas que os sonhos são feridas. Não deixe de sonhar, não deixe de amar, porque, como disse uma música que eu fiz quando saí desse filme, recomeçar. Mesmo que, ainda que se volte a chorar. Porque só quando o cristal é lapidado, ele torna-se uma joia de grande valor. Recomeça, mesmo que a dor sempre insista em voltar. Recomeçar, recomeçar. No silêncio foi que Beethoven escutou a grande obra. Pois amanhã sempre o sol beija o doce mar. Vai, pois, deixa a música cantar. No silêncio das tuas lágrimas, verás depois como é bom sorrir. Deixar o brilho dentro do olhar. Acreditar na força potente do amor. Recomeçar. Não fixar o pensamento. Recomeçar o pensamento com o amor divino para podermos obter uma cura mais profunda. Muita paz para você.